Transamérica 924. Tribuna Transamérica. Papo Cabeça, com Bruno Cruz. Muito bem. Final do ano é também uma época para refletir, né? Nós já estamos aí no dia 6 de novembro, né? A época de fazer um balanço sobre o que passou, avaliar quais metas foram ou não foram alcançadas e também se preparar para um novo ciclo. Muita gente já está com esse pensamento. Todo esse ritual pode provocar uma alta carga de estresse emocional e que pode desencadear crises ansiosas ou depressivas. Isso são palavras de um médico psiquiatra que está conosco aqui no estúdio, no nosso Papo Cabeça de hoje. Temos a honra de receber aqui presencialmente o psiquiatra Bruno Cruz. Doutor Bruno, bom dia, um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, prazer é meu, prazer estar aqui com os amigos e participar dessa discussão, já que a chuva chegou antes, né? A gente fala antes também sobre a questão do Natal, né? É isso que eu queria te perguntar, porque eu estava pensando aqui, falei, gente, mas quando a Cris estava comentando comigo sobre a pauta que você ia abordar aqui, eu fiquei pensando, falei, gente, hoje 6 de novembro, mas você sabe que a gente já está mesmo. Eu ontem, por exemplo, já estava pensando nisso, como é que vai ser o final de ano, né? O que não foi feito, o que tem que ser feito, ainda reflexo do que a pandemia deixou de negativo nas pessoas. É normal, por exemplo, você ficar triste nessas festas de fim de ano ou já começar a pensar nisso e começar a ter uma certa tristeza no peito? Marcelo, acho que varia muito individualmente, pessoalmente, né? Acredito que em idades mais jovens, né, quando mais novos, a gente tinha uma característica assim do Natal, do Réveillon, das festas de fim de ano serem mais alegres em função da não perda de indivíduos importantes da vida, né? Essa questão da ponderação também que você falou sobre os prós e contras da vida, né? Aquilo que você planeja mudar, aquilo que você vê que esse ano não foi um ano legal, essa ponderação, né, que traz um resultado, um balanço, né, vamos dizer assim, positivo ou negativo. E tem também a questão do final do ano com relação aos estudantes, né, que tem o Enem, tem prova de final de ano, tem passar no colégio, tem recuperação. E para os pais também, a programação do ano, o gasto. Então tem uma relação assim direta. Eu, por exemplo, profissional liberal, estou enrolado no final de ano, né? Porque eu deixo de trabalhar, eu deixo de ganhar. Então, se eu sou, claro, eu estou mais enrolado, então tenho que me planejar com antecedência. E o final de ano traz, né, a questão que eu venho pensando ultimamente, porque, de uma forma geral, o ecossistema ele tem tudo nele, né, uma sazonalidade. Se você pensar assim, as árvores, os animais, tem uma sazonalidade, as aves migram. Isso. Então tem uma sazonalidade. E qual seria a nossa sazonalidade, né? Boa pergunta. Qual seria? Do ser humano, né? A gente tem uma sazonalidade, né? O verão é mais alegre, né? Mais suscetível o ao inverno tal. Tem mais essa vibe, né? É. O inverno uma coisa mas também aí é que tá. Eu, por exemplo, me sinto muito mais disposto e animado no inverno do que no verão. Mas você pode ser o urso. Que Sim. inverno, entendeu? Assim, lá no verão, vamos dizer assim, entendeu? No inverno, eu fico num gás, cara, sabe? Eu tenho gás nos dois, pra te falar a verdade, assim, sabe? Esse negócio de temperatura, pra mim, o único problema é não ter ar-condicionado embutido, né, gente? Né? Eu acho um grande problema. Mas, de uma forma geral, voltando ao tema, é uma época que, por exemplo, assim, eu me recuso a mudar substâncias e doses dos pacientes. Me recuso. Exatamente, o paciente pode estar pronto para mudar, mas chegou Natal, chegou novembro, dezembro, eu falo, se eu mudar aqui, vai dar 3 semanas, um mês, o cara vai piorar lá. Porque ele altera, né? Altera. E aí ele vai ter uma baixa e vai juntar os dois elementos, tirar a diminuição da substância. Vocês estão ouvindo um psiquiatra falando sobre isso, porque... Eu estou dizendo isso, doutor Bruno, porque eu ouço muito de pessoas que tomam medicamentos. Hoje, grande maioria das pessoas que eu conheço tomam medicamentos, né? Em função dessa tristeza, de angústia, enfim, da química que funciona no nosso cérebro, da doença que habita o nosso cérebro. Exatamente, doença mesmo. Que a gente ignora. Aí eu vejo as pessoas falando assim, não, agora eu vou dar uma maneirada nos meus medicamentos, porque, cara, você não pode fazer isso. Está aqui um psiquiatra. Vou até falar uma frase que não é minha, né? Mas que eu adoro, assim, é que a dose de manutenção é a dose de resposta.
Você Então toma remédio pro coração, por exemplo. Você tira? Você tira o remédio do coração para fazer o que você vai fazer? Não tira. Não tira. Então, assim, a dose de manutenção é a dose de resposta. Segundo o protocolo americano, né, eu não sou um cara de protocolos, assim, que eu acho que os indivíduos são cada um no seu quadrado, né? Sim. Então, os americanos consideram que após o segundo episódio depressivo, a substância antidepressiva é usada por tempo indeterminado. Entendo. Tá? Isso é uma coisa que eu acho um pouco radical, porque existem elementos do cotidiano, existem elementos da rotina. Vários fatores. Mas fato é que quando o indivíduo retira ou suspende, diminui ou suspende a medicação sem a ordem médica, né, até com a ordem médica às vezes precisa ser complicado, ele corre muito risco de que o próximo episódio seja mais grave e mais refratário, mais difícil a ter resposta. Entendo. Então, esse é um elemento que o indivíduo desconsidera. E o fato de desconsiderar, e o fato da influência pública, né, social, assim, não, você vai ficar tomando remédio pelo resto da vida. Pois não. é. Fala assim, tá bom, mas o antihipertensivo a senhora vai. O antiglicêmico a senhora vai. Vai. Quer tirar o meu. O meu, se duvidar, faz sua pressão, se diminuir, seu diabetes diminuir. Altera todos os outros. Exatamente. Né? Altera Diminui todos os seus outros. E a senhora quer tirar. E esse final de ano, tem um elemento que eu gosto também, é que a gente tem que pensar que a gente não é cavalo que fica preso à cadeira de plástico. Né? Cavalo que fica preso à cadeira de plástico. A gente tem que prospectar. Sim. Retrospectiva muito assim, muito intensa, lamuriosa, assim, sabe? Ela tem que ser curta, grossa, prós e contras e vai para o próximo. Fazer aquela retrospectiva, avaliar o que foi bom, o que foi ruim e encerrar aquilo ali. Marcelo, as pessoas chegam para mim exatamente e falam assim, poxa, mas você fica ouvindo problema todo dia no consultório. Não, eu não ouço problema, eu acho solução. É totalmente diferente. Eu amo o meu serviço, o meu trabalho, pelo fato de eu achar solução para as pessoas. Agora, ouvir problema, eu ouço na rua dos meus amigos, que eu não tenho como resolver. Aí é diferente. Esse que é diferente, esse que é o ruim, entendeu? Me fala uma coisa, quais são os possíveis gatilhos que para essa tristeza em um momento em que a maioria das pessoas estão comemorando, por exemplo, Natal, virada de ano? Estão comemorando em função do álcool, né? Porque o álcool aumenta absurdamente no uso nessa época, né? A chance de recaída... Eu gosto dele por causa disso, é direto e reto, cara. A chance de dependente químico cair e recair nessa época é absurda, é assustadora, né? É porque é uma cultura do uso do álcool que é uma coisa, assim, vexaminosa, tá? Então não seria o maior elemento, mas seria o elemento que vai sempre ter o gatilho. Quem usa uma substância sempre tem um gatilho, positivo ou negativo. Sim. Se está feliz, quer usar. Se está triste, quer usar. Quer usar de todo jeito. Então, né? E nessa fase envolve muita perda e a lembrança de familiares, né? Isso. Eu ando numa fase, eu pessoalmente, com o meu pai, assim, de uma memória do meu pai, mais intensa, sabe? Assim, por questões pessoais. Estou vivenciando mais a presença do meu pai. Tem sido uma coisa muito boa, pessoal, para mim, até para eu resgatar valores, resgatar objetivos. Então, é isso que eu estou te falando, é botar no positivo. No positivo, né? A gente tende muito, cara, a lamuriar, entendeu? Essa é uma forma de reverter essa sensação provocada pelo encerramento de mais um ciclo? Eu acho que é a forma de você, na verdade, assim, ter a resistência de que um ciclo, ele, na verdade, ele é um único. Tá. Ele não muda. Você é uma continuidade. Entendeu? Assim, você pode estar triste contigo, no final do ano você fazer 3 dias, uma questão, mas na verdade que aquilo tem que ser uma mudança interna, né? Você tem que estar trabalhando aquela mudança. Aí eu falo muito da terapia, da psicoterapia, não é fármaco que vai fazer isso. Então, assim, ser acompanhado por um ótimo psicólogo, estar trabalhando as suas questões automáticas que te fazem mal, que a gente chama egodistônicas, né? Que não estão em sintonia com o seu ego, que quando você as tem, você sente angústia, tristeza. Então, você trabalhar essas questões é que te trazem um futuro melhor. Sim, é por aí, né? Você começa. Para quem não curte essas festas, que recomendação um psiquiatra daria para que a ansiedade ou a tristeza não tome conta nesse momento? Depende muito de quais são os prazeres dessa pessoa, né? Eu sou um cara que sempre festeiro demais a conta, assim, sabe? Hoje em dia, assim, eu tô meio que... Eu até escrevi outro dia no Instagram que eu tô meio de saco cheio de gente, sabe, assim?
Eu ando perdendo muito meu tempo com gente, assim, sabe? No consultório eu ganho tempo, para mim e para muita gente, né? Mas na rua, assim, sabe? As pessoas me chamam, as pessoas vão dizer que eu vou, não sei o que eu vou. Eu falei, pô, tu quer saber? Eu quero ficar em casa. Vou me organizar internamente. Internamente, isso é fundamental. E eu acho que as pessoas não fazem isso. Essas pessoas, assim, que estão nessa vibe também, eu diria para elas assim, se organizem internamente, aprendam o que gostam, não sigam a manada, não tem manada nessa história. Você não é uma receita de bolo, sabe? Se encontre, se descubra e haja naquilo que lhe dá prazer, não naquilo que os outros te convidam. E tem um outro fator que eu acho que deve estar interferindo muito, que você deve estar vivenciando isso no seu consultório, com os seus pacientes, a situação que o mundo está vivendo hoje. Vamos só dar uma pincelada aqui. Nossa senhora, até arrepio. Nós estamos vivendo hoje, no Brasil, uma instabilidade econômica absurda. Isso é inegável, né? Instabilidade. No mundo, a gente está vivendo, lá no Oriente Médio, aquela guerra absurda. Na Ucrânia, Rússia, outra guerra absurda. Enfim, outras tantas que tem por aí, lá na Armênia, que nem ficamos sabendo, tá? Que são guerras de anos. E isso hoje parece que está também dividindo as pessoas, ao invés de uni-las numa forma de chegar a um acordo. Outro dia, você sabe que eu gosto de escrever, né? A Cris está enrolado comigo essa semana, que eu pedi para ela soltar uma palavra, vou fazer um texto pautado nisso, vai ser sobre a personalidade dela, em cima da palavra que ela disser. É mesmo? Vamos tentar, né? Vai que eu acerto. Então, eu acho que o maior problema, assim, nessa dicotomia de valores das pessoas, é o fato de não haver uma escuta, né? Os dois lados se machucam, os dois lados são assim, muito extremistas, né? Acho que, obviamente, não todas as pessoas desses lados, mas quem comanda, vale pelo extremo. E a outra questão, assim, a gente tem uma guerra interna aqui, que é a guerra que eu sei dela, que é a guerra da saúde mental. Nós estamos perdendo de lavada, população de rua, o número de detentos, o número de detentos com transtorno mental, essa bobagem de ficar achando que uma ideia é capcêntrica, outra hospitalocêntrica, sabe? Não tem nada disso, todo mundo quer o mesmo, vamos todo mundo batalhar pelo mesmo e ter diálogo. A gente precisa de leito psiquiátrico? Sim. A gente precisa de CAPS? Sim. Só que se a gente faz nada, o CAPS vai ficar todo destruído, o hospital também não vai existir, não vai ter assistência e não está fazendo nada pelo paciente. Fica o zero contra o nada, né? Não é multiplicar, dividir para multiplicar, não. É dividir para dividir bastante, entendeu? Vamos só dividir. Doutor Bruno, eu queria só para a gente, antes da gente encerrar, eu sei que vai haver um simpósio agora que vocês estão promovendo. Você é presidente da Associação de Psiquiatria de Juiz de Fora. Que esse simpósio, quando vai acontecer? O que ele vai tratar? Como é que vai ser? Olha, é dia 2 de dezembro, tá? Eu estou junto com colegas, o Alexander Moreira, o Guilherme Amaral, o Glauco, colegas, né, da cidade, e a Marcela Levato, o doutor Jorge Jaber, um pessoal de São Paulo também. A gente está vendo quem que a gente traz, porque ficou muito em cima da hora, mas fato é que o evento é confirmado para dia 2 de dezembro, um sábado, né? Vai acontecer só nesse dia, não quis fazer 2 dias, não quis fazer uma coisa muito extensa. Vai ser lá no Moinho, né? Para quem não conhece, ali no antigo Moinho, né? E o espaço é maravilhoso, a gente vai ter temas que eu não quero soltar aqui de primeira mão, vou dar só que à tarde a gente vai ter um talk show, que vai ter eu e mais 2 psiquiatras sentados para a gente ficar lá tirando dúvida da galera, entendeu? Só falando, uma mesa sentada, aberta. Você é voltado para estudantes da área, profissionais? Profissionais e estudantes da área da medicina e psicologia, formados ou não, né? E psiquiatras. Os psiquiatras associados adimplentes, eles estão de graça, né? E os valores são mínimos, sabe? A Aline da Tomate Eventos, que está me ajudando. Depois, qualquer coisa, eu passo para ti. Pois é, manda para a gente divulgar aqui, para quem tiver interesse em participar. Eu acho que é um evento que traz a luz para a saúde mental. A prefeitura foi convidada, a Cidinho topou total, assim. O Matheus, que é o coordenador de saúde mental, tem sido uma grande força para trabalho. E ele está batalhando muito, o cara sabe, eu conheço ele, sei que ele está... E anda com um filho pequeno, tá? Com um filhinho de mês, tadinho. A gente sabe que a gente precisa muito dessas discussões, doutor Bruno, e que as pessoas saibam que isso está sendo discutido, está sendo debatido, que não está sendo tratado
de qualquer maneira, está sendo tratado de forma consciente e por profissionais capacitados. E daí, com certeza, saem as ações, saem atividades que vão poder servir de melhoria para a comunidade de um modo geral. Sem dúvida. E a comunidade lembrar assim, se você está sentindo falta de algo, não pense em fazer protesto contra deputado, presidente, não sei o quê. Faz protestos locais, internos, pequenos, entendeu? Exatamente. Mas manipular a questão do uso da população, ela não pode ser a grandes causas apenas. Pega nas suas pequenas causas e corra atrás delas. Se preocupe primeiro com o seu quintal. E depois você né? vai olhar lá para cima. E depois você vai olhar na rua, vai olhar seu bairro, Exatamente. vai olhar sua cidade. Exatamente. Esse é o grande detalhe. Ó, Cris, quero ver se você não vai chorar, tá? Tá, aposto quando você quiser. Tá vendo? Doutor Bruno Cruz, médico psiquiatra, participando conosco aqui. É sempre um prazer recebê-lo aqui presencialmente no nosso Papo Cabeça. Um forte abraço para você. Forte abraço a todos. Depois manda o release aqui que nós vamos divulgar esse simpósio sim. aqui, tá bom? Agradeço demais a presença. Beijo, galera. Até Valeu. semana, daqui a 15 dias. Se Deus quiser. Bruno Cruz, médico psiquiatra no Papo Cabeça. Papo Cabeça, com Bruno Cruz.